vamos dar continuidade no exato ponto onde nós paramos na última pregação. Eu estou no capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Na última pregação eu li até o versículo 11, e hoje eu vou voltar ao versículo 11, que foi onde eu encerrei, mas nós vamos repetir o versículo 11. E se você olhou ali na projeção, Atos 3, 11 até o 4, 4. Isso não foi erro de digitação, essa é a ideia mesmo. O capítulo 3, ele vai até o versículo de número 26, mas nós vamos avançar um pouquinho a nossa leitura, e vamos então entrar no capítulo de número 4 e pegar os primeiros 4 versículos do capítulo 4. Vamos ao texto da palavra do Senhor. Eu tenho o texto aqui então para ler com vocês. Não sei se ficou claro para vocês aí. Então a palavra nos diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso por parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Agora entramos no capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o último
chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Olha que coisa gloriosa, irmãos, que maravilha. O texto de hoje, a segunda pregação de Pedro, a primeira foi no exato momento da descida do Espírito Santo. Hoje nós vamos meditar um pouco na segunda pregação de Pedro, e ela não é a última. O livro Atos dos Apóstolos, ao todo, ele registra 19 sermões. Uma boa parte desses sermões pertencem a Pedro. Nós vamos estudar cada um deles com a graça de Deus, se Deus nos permitir. E essa então é o segundo momento em que Pedro se dirige às pessoas, e Pedro ele aproveita uma oportunidade. Eu falei sobre isso aqui há alguns domingos, não vou saber dizer a vocês quantos domingos, mas eu falei para vocês sobre aproveitarmos as oportunidades. Quando Deus nos entrega nas nossas mãos verdadeiras oportunidades de semearmos a palavra, e muitas vezes nós nos calamos. Veja como Pedro estava atento e, obviamente, dirigido pelo Espírito Santo, e é isso que acontece quando nós buscamos nos encher do Espírito Santo. Nós aproveitamos as oportunidades, nós não deixamos passar batido, né, uma oportunidade de falar de Jesus. Na primeira vez disseram que aqueles que haviam recebido o Espírito Santo estavam embriagados. Pedro, negativo, isso aqui não é vinho, e nem coisa parecida, isso aqui é um cumprimento de uma promessa. E eu vou contar para vocês o que aconteceu, e aí ele começa a pregar. Na sequência, alguns relatos, detalhes registrados aqui por Lucas, e o capítulo 13 inicia com Pedro e João indo ao templo orar. A oração das 3 da tarde, um costume judeu de ir orar no templo nesse exato momento. A oração da hora nona, como eu já mostrei para vocês aqui anteriormente. Aí eles vão orar, e há ali um homem aleijado de mais de 40 anos, conforme o capítulo 4 depois vai nos informar, que é colocado ali na entrada, em uma das portas do templo. Pouco importa qual era essa porta, né? Que é uma discussão entre os comentaristas sobre o exato lugar, mas o exato lugar é o que menos importa. O que importa é o que aconteceu com ele. Foi ele ter recebido a dádiva, a graça, a bênção de ser curado. Ele esperava receber uma esmola dos discípulos de Jesus que transitavam por ali. E eles disseram abertamente: nós não temos nem ouro nem prata para dar para vocês, mas o que nós temos, nós vamos dar. E eu falei para vocês sobre a necessidade de termos o que oferecer. A igreja precisa ter o que oferecer. E deixei bem claro que não estava me referindo a donativos, agasalho e qualquer tipo de auxílio, ainda que isso faça parte também da missão da igreja. Mas o que a igreja deve oferecer é a palavra de Deus. O que a igreja deve oferecer é a salvação em Cristo. O que a igreja tem que ter para oferecer é a oportunidade dos seus ouvintes, aqueles que entram e saem nos cultos evangélicos, terem a oportunidade de fazer a sua escolha, se eles querem Jesus ou não. Mas nós pregamos, nós anunciamos, nós oferecemos e depois entregamos nas mãos de Deus. O restante é com o Senhor, é Ele que toca, é Ele que convence, o Espírito convence, mas nós pregamos. E irmãos, há uma alegria no meu coração em poder participar do ministério de Jesus através da pregação, sabendo que através da pregação pessoas são transformadas, vidas, destinos são totalmente redirecionados, né? Pessoas são libertas, pessoas são salvas por conta da pregação. E aí então aquele homem começa a andar, e o texto diz, e eu falei sobre isso, que ele se apega, ele se aproxima de Pedro e de João de tal maneira que agora ele quer andar com eles. E, inclusive, falei para vocês da importância de nós termos alguém com quem andarmos, né, para nos apoiarmos no início da nossa fé, os primeiros passos na vida cristã. Quão importante é nós termos esses pontos de referência e saber que você, irmão, você, irmã, pode estar sendo referência para a vida de outro. Uma vez, eu abro rápido o parêntese aqui, um pastor contou um testemunho da nossa igreja, lá na cidade de Rio Grande, a Igreja Batista do Canalete.
Acho que os irmãos aqui conhecem lá, né? Uma grande e histórica igreja da nossa convenção. E o pastor que estava pregando na ocasião disse assim: saia do seu lugar e vá até a pessoa que te trouxe a Cristo, que te trouxe para a igreja, que te conduziu para o caminho da salvação. E aí algumas pessoas levantaram e foram até os seus líderes, os seus discipuladores, aqueles que pregaram a palavra primeiramente, né, inicialmente para elas, e foram lá na frente, discípulo e discipulador. E aí um senhor levantou e foi até o assento de um outro senhor e cutucou nele: eu quero que você vá lá na frente comigo, porque eu vim para a igreja por sua causa. E o irmão se surpreendeu: eu? Sim, você. Mas eu nunca falei de Jesus para ti. Não tive essa oportunidade de conversarmos. Não, mas eu vim para a igreja, eu vim para Jesus por sua causa. Porque lá no ano, e aí ele cita, né, lá no ano tal, no bairro tal, eu fui seu vizinho. E eu sabia que você era crente e eu te observava. E eu observava a maneira como você se comportava com a sua esposa, com os seus filhos, o testemunho que você dava no bairro, e por conta do seu exemplo, eu decidi querer ser igual a você, e eu vim parar aqui dentro da igreja. Foi você que me ganhou para Jesus, sem nunca ter falado de Jesus para mim. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, essa oportunidade que o Evangelho nos dá, e é sobre isso que eu quero tratar um pouquinho, né? Lembram que Pedro disse para o homem: olhe para nós? E aí eu falei para vocês o quão desafiador é isso, de nós dizermos para as pessoas: você quer conhecer Jesus? Então olha para mim. Puxa, como o pastor é pretensioso, né, arrogante, orgulhoso, mas é isso que a Bíblia nos ensina. Paulo já dizia isso: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E aí também, em contrapartida, nós encontramos a necessidade de sermos imitadores de Jesus, porque se nós não formos imitadores de Jesus, aí não vale absolutamente nada nós mandarmos as pessoas olhar para nós. Precisamos imitar Cristo. O plano de Deus através de Cristo para a humanidade. Daqui um pouquinho vocês vão entender o porquê desse subtítulo. Eu quero rapidamente ir para a introdução, para nós lermos ali, em poucas palavras, essa introdução que nos diz assim: após a cura do aleijado, as multidões correm para ver o acontecimento e sua reação é de admiração e perplexidade. O apóstolo Pedro aproveita a oportunidade para lhes expor os planos de Deus através de Cristo. E aí nós vamos trabalhar o Deus da história, a obra de Cristo e a condição humana nesse texto aqui. E eu quero que vocês observem comigo essa divisão, né, em 3 pontos. É difícil a gente imaginar, Michael, como que Pedro organizou o seu sermão, se é que ele teve tempo para fazer isso, né? Bom, hoje, depois de curar o aleijado, eu quero pregar sobre características dos servos de Deus. E aí trabalhar, né, dentro da homilética, introdução, primeiro e segundo ponto. Mas ele estava cheio da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo. E óbvio que o texto, ele traz em si uma linha de raciocínio. O texto, ele traz em si uma ideia, não é assim, informações jogadas ao léu, não. Embora muitas vezes, e essa é uma dificuldade que nós temos, a cultura judaica para a ocidental é totalmente diferente. A maneira de criar sermões, de expor para a nossa maneira hoje é diferente. Então, às vezes, nós encontramos dificuldades aqui. Mas se vocês ficarem atentos comigo, vocês vão observar esses 3 pontos que Pedro trabalha na sua segunda pregação. E o primeiro deles está centrado em Deus. Vamos olhar juntos? O primeiro ponto que Pedro trabalha, e ele não trabalha como eu vou apresentar para vocês, eu vou apresentar para vocês de uma maneira mais didática, para fragmentar, para separar, ponto 1, ponto 2, ponto 3, mas Pedro vai trabalhando os 3 pontos da sua linha de raciocínio durante a pregação, e um detalhe muito interessante que nós precisamos aprender com Pedro, ele vai aplicando. Olha, aconteceu isso, Deus fez aquilo, Jesus isso, mas vocês precisam disso. Ele vai pregando e aplicando, pregando e aplicando. Maravilhosa a linha de raciocínio, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, tanto que faz parte hoje do cânon, né, do livro sagrado da palavra de Deus.
Veja que parece que está se contradizendo, né? Pedro disse há poucos instantes para o paralítico, para o aleijado: olhe para nós. Agora Pedro está dizendo para aquelas pessoas que ficaram perplexas com, puxa, um homem 40 anos sem caminhar, agora está de pé. Uma coisa que para eles assim foi extraordinária, né? Mas aí Pedro diz para eles o seguinte: por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito alguma coisa? Vocês observaram isso na Bíblia de vocês? Lembra que eu disse que é para consultar a Bíblia? O versículo, e nós não vamos projetar aqui, mas o versículo de número 12, vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Num primeiro momento, Pedro chama a atenção para si: olhe para mim. Mas num segundo momento, ele deixa claro que a atenção não está nele. A atenção está em Deus. E que tudo começa em Deus. Tudo existe a partir de Deus. Enquanto que nos nossos dias, muitos expoentes, pregadores, comunicadores cristãos se valem de um momento de fama, principalmente nesse advento da mídia, né? Os pastores midiáticos, eles se valem desse momento de fama para fazer o seu nome conhecido. É o pastor fulano de tal, é o pregador, a pregadora, é o cantor não sei das quantas, e ele se aproveita desse momento e ele pensa: agora é a minha hora de brilhar. O meu sonho é ser... Eu já ouvi isso, gente, de colegas de seminário, na época que eu entrei no seminário: o meu sonho é ser conhecido mundialmente como pregador. Que perigo, irmãos! Que perigo, porque o coração do ser humano é recheado de tanta coisa escura, né? Pedro podia ter aproveitado esse momento e ter dito: é agora, eu vou ser o segundo Messias da história, porque eu acabei de fazer um milagre igual os que Jesus fazia. Esse é o meu momento de atrair a atenção, os holofotes para mim e receber os aplausos. Vocês vão ver daqui a algumas semanas, eu não sei exatamente quantas, no capítulo 12, Herodes Agripa II, já é a terceira geração de Herodes, é neto do Herodes Magno, o Herodes o Grande, aquele que no início dos evangelhos mandou matar as criancinhas. Esse é neto daquele. E Herodes, ele vai até Cesareia, a região portuária da Palestina. Na época não fazia parte, né, da província da Judéia, era uma outra província e tinha esse nome em homenagem a César, por isso Cesareia. E há um momento ali de jogos olímpicos, alguma coisa nesse sentido. Flávio Joséfo também registra esse acontecimento. Interessante que Lucas e Flávio Joséfo, que não é um historiador cristão, registram as mesmas coisas. E num determinado dia ele se apresenta ao povo com vestes reais, e ao falar ao povo, as pessoas o aplaudem e dizem: isso aí não é um homem falando, isso é Deus falando, é a voz de Deus, Herodes é Deus. E o texto nos conta que ele não deu glórias a Deus, ele deveria ter dito: não, gente, eu sou o ser humano falando, eu não sou Deus, mas ele gostou. Vocês têm razão, eu sou mesmo. E tanto a Bíblia quanto a história paralela nos conta que ele morreu por conta disso. A Bíblia diz que ele foi ferido e morreu comido de vermes. E o historiador que eu citei para vocês anteriormente diz que ele teve uma semana inteira de problemas intestinais e morreu. Porque ele não deu a glória para quem ela é devida, a Deus. Então vocês vão encontrar na linha de raciocínio de Pedro que tudo vem de Deus e tudo vai para Deus e a glória é de Deus. Por que vocês estão olhando para mim como se eu tivesse feito esse homem andar? Não fui eu quem fez, foi Deus.
Através do nome de Jesus, ele vai falar mais adiante, na fé no nome de Jesus. E por que vocês se surpreendem com isso? Nós somos a nação que crê no Deus Todo-Poderoso. Então, se nós somos a nação que crê no Deus Todo-Poderoso, não há nada de surpreendente em Deus ter feito esse homem andar. E aí você vai encontrar no versículo 15, quando então Pedro diz assim: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Deus, aquele que ressuscitou o seu filho, aquele que deu, aquele que entregou, aquele que enviou, mas que não deixou Cristo na sepultura, como o próprio salmista já tinha dito: não permitirás que o teu santo veja corrupção. E eu já falei sobre isso no início do livro de Atos dos Apóstolos. Deus o ressuscitou. Aí depois você chega no versículo 18 e você encontra: mas foi assim que Deus cumpriu, aleluia, o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Então, não era nenhuma surpresa o que estava acontecendo, ou melhor, o que havia acontecido. Jesus foi traído, Jesus foi preso, Jesus foi agredido fisicamente, Jesus foi ultrajado, Jesus foi morto. Então, nada disso é surpresa quando se tem o olhar nas Escrituras, porque segundo Pedro, a partir desses acontecimentos é que Deus está cumprindo o seu plano na humanidade. Deus cumpriu o que tinha predito. E aí a gente faz aqui uma rápida reflexão. Nos lembremos de que servimos a um Deus que promete, mas é um Deus que cumpre as suas promessas com o seu povo nas nossas vidas. Amém? E aí você chega no versículo de número 20... para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado. É importante você observar aqui o sentido das palavras, né? Cristo, a gente sempre acha que é o sobrenome de Jesus, ou que Cristo é o apelido de Jesus, Jesus que também pode ser chamado de Cristo, Jesus Cristo, nome e sobrenome, não tem absolutamente nada a ver com isso. A palavra Cristo significa Messias, ungido, e era o termo que os judeus usavam para se referir àquele que no futuro viria, o libertador, aquele que viria para resolver todos os problemas, e que na visão deles eram apenas problemas políticos, mas no plano de Deus, no plano redentor de Deus, era muito mais do que uma reforma política. Era resolver o problema principal do ser humano, que é o pecado. Para que o homem voltasse a ter relacionamento com o Criador, relacionamento esse perdido, interrompido, comprometido a partir da desobediência no Jardim do Éden. Mas aí você lê comigo ali que para que ele mande o Cristo. Mas ele já não veio? Como que ele vai mandar de novo? Aqui está falando, e olha a perspectiva escatológica de Pedro. Ele veio, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu, ele está nos céus. A pregação de Pedro fala que ele está nos céus. O primeiro versículo que eu mencionei aqui, que na verdade não está projetado, é o 13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo. O que é glorificar? Levar para a glória. Não é que Deus ficou olhando para Jesus e disse glórias a ele, não é esse o sentido. Glorificar, né? É elevar ou devolver ao estado de glória, porque ele estava nesse estado de glória. Né? Se você olhar, Paulo aos Efésios diz que ele abriu mão de sua glória, desceu, se fez servo, se fez homem, se permitiu tudo isso, mas agora Deus o restaura, o restitui a uma posição de glória. Deus o glorificou. E aí então, como a gente encontra aqui no versículo 20, para que ele mande o Cristo, que é Jesus, ou seja, ele volta. Amém? Ele volta. Vamos avançar aqui? O versículo 21 diz: é necessário que ele permaneça no céu.
Ele está assentado à destra do Pai, nos diz as Escrituras, os salmistas falavam sobre isso, né? É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. E diferente do que os judeus daqueles dias pensavam, esse restaurar todas as coisas não tem a ver com o governo romano, não tem a ver com liberdade política. O restaurar todas as coisas é resolver esse problema que eu falei para vocês do coração pecador, daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que compromete a nossa relação com Deus, até que tudo isso seja restaurado, até que o plano de Deus se cumpra na história. Daí então, ele volta para fazer o fechamento de todas as coisas. E irmãos, eu vou confessar para vocês aqui, eu estou inclinadíssimo a terminar o livro de Atos e pular para Apocalipse. Chegar no final, para a gente começar a ver a glória do Cristo glorificado, o Cristo ressurreto, não esse Jesus que está pregado no madeiro que muitos têm na parede de sua casa, mas aquele cheio de glória que a Bíblia nos mostra, irmãos. Orem por mim para que Deus me dê inspiração. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Então, Deus é que provê, Deus levanta, Deus providencia o seu próprio filho. E Abraão teve uma experiência muito marcante, porque ele recebe a partir de uma promessa de Deus um filho. Nem ele nem sua esposa podiam experimentar a paternidade. E agora, Deus pede o seu filho de volta. Abraão, sacrifica esse menino num altar para mim. Isso rasgou o coração de Abraão. Mas antes de subir, e a Bíblia diz que Abraão foi o primeiro em acreditar em ressurreição, o primeiro a acreditar em ressurreição, porque ele diz para Sara e para as demais pessoas, para os servos dele que acompanharam até o pé do monte: subiremos e desceremos. Não é subiremos e eu descerei, é subiremos e desceremos. E com o nó na garganta, ele teve que responder para o seu filho algumas vezes: tá, mas pai, aqui tem o fogo, aqui tem a lenha, aqui está a ferramenta, mas e o animal? Aquele que vai ser sacrificado, onde está? E Abraão fala para Isaac: Deus proverá. É Deus quem providencia, foi Ele quem providenciou, proveu para nós a salvação. Então, Deus lhes levantará um profeta como eu, disse Moisés ao povo. E o 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês. Lembram que Paulo sempre dizia, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O que isso significa? Que ele está dizendo que a salvação, pelo fato dos judeus serem o povo escolhido, a salvação vem deles e eles têm esse privilégio de serem os primeiros a ouvir, mas não é restrita, não é limitada a eles, é primeiro ao judeu, mas depois para o grego, que simboliza todas as outras nações da terra. No segundo ponto, então, você encontra a centralidade da pregação de Pedro em Jesus. Primeiro, ele nos dá a base, o fundamento, tudo é Deus. Mas num segundo momento, ele nos deixa nítido, claro, que o cumprimento verdadeiro, real, do plano de Deus não é em outra pessoa senão em Cristo. E aí eu resumi ali para vocês, não coloquei todo o versículo, mas vocês têm o dever, a obrigação de consultar nas Bíblias de vocês. O versículo 14 apresenta Jesus como santo e justo,
E isso está nos dizendo que ele não merecia tudo o que sofreu, santo e justo. O versículo 15 chama ele de autor da vida. Algumas traduções mais antigas chamam ele de príncipe da vida, o principal, né? Como nos diz o evangelista João, no primeiro capítulo, a vida estava nele, né? A partir dele surge a vida. E é importante nós observarmos nesse ponto aqui, não apenas a vida no sentido de estarmos vivos, com o nosso coração batendo, respirando como estamos hoje, mas o fato de vivermos uma nova vida, de termos nascido de novo, de termos experimentado aquilo que Paulo também escreve, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora temos vida juntamente com ele, né? Essa vida, o autor da vida. E aí o versículo 16, e olha que interessante, eu quero me deter um pouquinho no versículo 16 aqui, a fé no nome de Jesus. A fé no nome de Jesus, o nome, agora o editor aqui da NVI coloca em letra maiúscula, né? Nome, o nome curou esse homem, o nome de Jesus curou esse homem, que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele. O que é fé, irmãos? Se nós fizéssemos agora uma pausa na nossa pregação aqui, para discutirmos, e se você gosta de participar, de perguntar, de opinar, venha na sexta-feira. Na sexta-feira você pode fazer isso à vontade. O Cássio não gosta muito, mas a gente faz mesmo assim, né? A gente interrompe, a gente fala, tira as dúvidas, porque a sexta-feira é para isso, é para tirar dúvidas. O que é fé para nós? Se você entrevistar uma pessoa, perguntar assim informalmente para um amigo, para um familiar, o que é fé? Aqui nós temos um problema de tradução, porque, segundo os dicionários de língua portuguesa, fé é crença, é acreditar, né? E todo mundo diz ter fé, se não numa divindade em si próprio, né? Fé, que tudo vai dar certo. Às vezes você recebe uma mensagem lá, né? Vamos ter fé, mas aí você pensa naquela pessoa que está dizendo vamos ter fé, mas é fé no que ele está falando, né? Quando nós chegamos na Bíblia e trabalhamos o conceito de fé, a palavra fé na Bíblia ela só faz sentido se ela for fé em Jesus. Ela só é chamada de fé na Bíblia se for fé em Jesus. E essa fé em Jesus vem do próprio Jesus, né? A fé que vem dele, então a fé que vem dele e que é nele. Não existe fé se não for em Jesus. Aí nós chamamos de crença, nós chamamos de pensamento positivo, nós chamamos de qualquer outra coisa. Mas quando nós pensamos em fé, essa fé, ela só é fé se ela for em Jesus. Nós convivemos, o Brasil convive com uma teologia de que você tem que ter fé na sua própria fé. Você tem que ter fé que você vai conseguir. Tinha um radialista, lá no tempo da minha infância, né? Ele dizia sempre no programa, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Era essa frase que eu sempre ouvia. Meus pais escutavam a rádio e era sempre essa frase, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. E tem gente que acha que isso é um princípio bíblico, que se eu tiver fé que as coisas vão ir bem, vão ir bem. Se eu tiver fé que eu vou conseguir o emprego, eu vou conseguir o emprego. Não é isso a fé em Cristo. A fé em Cristo não é pensamento positivo oriental de meditação, incenso e qualquer outra coisa. E eu vou chegar num ponto, num capítulo de Atos, que nós vamos falar sobre esse misticismo que muitas vezes as pessoas carregam consigo, né, de simpatias, de... enfim, mandingas, ou seja, a expressão que a gente usar aqui, crenças, crendices populares, que os crentes se convertem e não se libertam dessas coisas, continuam carregando essas coisas, né? A fé só é fé se ela for na pessoa, ministério, palavra e obra de Jesus, e essa fé vem do próprio Jesus. Vamos avançar? O versículo 20 diz... Até que ele mande o Cristo, nós já refletimos nesse versículo,
até que ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, e é Jesus, ou seja, o Messias, o prometido, o anunciado é Jesus. Então a centralidade do cumprimento da promessa de Deus na pessoa de Jesus. Versículo 21, é necessário que ele permaneça no céu. Onde é que está o nosso Senhor? Onde é que está o nosso Jesus glorificado? Como eu já falei, assentado num trono. Ele é rei, irmãos, ele domina, ele tem o controle de todas as coisas, e nós, passando nesse período difícil de pandemia, com perdas, com dores, nós continuamos anunciando que Ele é Senhor, e que nada sai do seu controle. Nós entendemos a sua permissão em muitos pontos, mas a fé verdadeira em Jesus é aquela que o glorifica apesar da dor, apesar da luta, apesar da dificuldade. E aí nós chegamos no terceiro momento, ou ideia, ou ponto, que é trabalhado por Pedro nessa pregação. O eu, o humano, o nós, o vocês, o homem, como a Bíblia trata, né? Essa questão, quando a Bíblia diz o homem, não está se referindo apenas ao homem, é o gênero, né? A humanidade. Eu procuro sempre substituir por seres humanos para ficar mais claro ainda. Veja quanto que Pedro trabalha o problema, o drama da humanidade decaída, perdida e distanciada de Deus, o Criador. Vocês negaram publicamente. Como que vocês foram capazes de fazer isso? Como que vocês foram capazes de preferir um assassino? Como que naquele dia que Pilatos estava inclinado a soltá-lo, porque não viu nele motivo para crucificá-lo, e lhes apresentou a oportunidade, vocês gritaram: queremos Barrabás. Irmãos, como eles foram capazes? Não é essa a pergunta, irmãos. A pergunta é como que nós fomos capazes. Como que nós somos capazes de negar Jesus, muitas vezes nas nossas vidas. Como que o ser humano é capaz de negar, de rejeitar, de preferir os prazeres do mundo do que a glória de Deus, como muitas vezes a gente lê. O versículo 15, vocês mataram. E eu já falei sobre isso num domingo aqui, esse sentimento de culpa que precisa nos acompanhar, irmãos. Enquanto eu não perceber que o que pendurou Cristo, o que segurou Cristo na cruz, não foram os cravos, não foram os pregos fixados ali pelos romanos, mas foram os nossos, os meus pecados que o firmaram, que o seguraram no madeiro. Eu preciso entender isso. Porque se eu fosse tão bom assim, irmãos, ele não precisaria ter morrido no meu lugar. Mas uma vez que ele morre no meu lugar, isso traz à tona, isso revela tudo o que eu sou e o que eu sou capaz de fazer. Vocês mataram o autor da vida. Mas aí Pedro diz o seguinte no versículo 17, agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Você sabe o que é o significado da palavra ignorância? Ignorante? Né? Normalmente a gente usa essa expressão para se referir a alguém que é grosseiro. Né? O Igor é um ignorante, não dá para conversar com o Igor é muito ignorante. Normalmente a gente usa nesse sentido, mas a palavra ignorante significa falto de conhecimento. Aquele que não tem o conhecimento sobre uma determinada área, ele é ignorante naquele assunto. A gente até evita de usar porque pode ofender, né? E a gente vive em épocas que as pessoas se ofendem por tudo. Né? Irmãos, olha, eu sou ignorante nisso aqui, eu não entendo disso. Né? Ignorante, vocês agiram por ignorância, foi falta de conhecimento da parte de vocês. Ok, Deus está dando uma trégua. O Deus que derrama o cálice de ira sobre a humanidade, como a gente
lê em Apocalipse, em tantos outros lugares, a ira de Deus, Deus dá uma trégua e diz assim, tudo bem, foi por ignorância, foi falta de conhecimento, mas agora vocês não têm mais justificativa. A partir do momento que nós nos deparamos com o texto sagrado, a ignorância ela deixa de existir. E aí começa a entrar o desígnio do coração. Existem pessoas que você conversa, você abre a Bíblia e você convence ele. Ele olha para o texto e diz, não, você tem razão. Deus é tudo isso, mas eu prefiro a minha vida. Eu já tive experiências na evangelização, de conversar com alguém e o cara diz assim, eu acho bonita a tua fé, Igor. Eu acho legal e eu sei que tu está certo e que eu estou errado, mas eu prefiro a minha vida do que a tua. Agora já não é mais falta de ignorância, vocês entendem? Agora é um desígnio do coração. Olha, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, eu vou ler um pouquinho aqui o 17 e o 18, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas. Deus usou essa situação para executar o seu plano, mas não pensem que vai ser assim para sempre. À tarde, irmãos, pena que eu não estou com a outra Bíblia que eu leio em casa, um salmo, ali pelo salmo de número 70, entre os 70 e os 74, eu li que Deus não permitirá que o seu nome seja blasfemado para sempre. Vai ter um momento que vai acabar. Né? Então Deus está dando oportunidade às pessoas. E o próprio Pedro que prega esse sermão aqui, em uma das suas cartas, ele vai dizer, gente, vocês estão dizendo que Jesus está demorando para voltar, né? Aquela frase, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda, Deus tem um momento certo para tudo na história. Deus, quem tarda somos nós. Eu me atraso frequentemente para alguns compromissos. Deus não. Deus tem o seu plano, o seu tempo, a hora para tudo. E isso que vocês estão chamando de demora, eu chamo de misericórdia, diz Pedro. Isso demonstra a misericórdia de Deus com vocês, porque Ele está dando mais uma chance, e mais uma chance, e mais uma chance. Pastor Igor, quantas outras chances eu vou ter? Não sei. E a Bíblia nos diz que a gente tem que aproveitar a oportunidade que temos hoje. E a Bíblia fala que Deus mesmo, Ele providencia um dia, um novo dia para a salvação e chama esse dia de hoje. Então é hoje. Vamos avançar, que eu tenho mais alguns trechos ali. E aí então, o chamado de Pedro, arrependam-se. Nós precisamos do arrependimento para tirarmos de sobre nós essa ira divina. Né? Arrependam-se e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. Irmãos, irmãs, se não nos arrependermos, se não nos convertermos no conceito do que é conversão segundo a Escritura, em hipótese alguma haverá cancelamento dessa dívida que nós temos para com Deus. E nos achegaremos diante do tribunal de Cristo, e aí estaremos eternamente perdidos, se não nos arrependermos agora, nesse tempo que vivemos, para que os pecados sejam cancelados. Aquele profeta que Moisés falou que Deus iria prover, ia levantar para eles um profeta como eu, disse Moisés, escutem o que ele está dizendo a vocês, ouçam-no, versículo 22, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. O que é isso, irmãos? Obediência à palavra de Deus, temor. Jesus ensina, Jesus falou que eu devo fazer isso, então eu devo fazer isso. Esse zelo, esse temor, esse sentimento de obediência à palavra de Deus. Mas quem não ouvir, e existem muitas pessoas que preferem não ouvir, quem não ouvir esse profeta será
eliminado do seu povo. Isso servia lá nos dias do Êxodo, da passagem pelo deserto, e muitos deles foram eliminados, tanto que aquela geração não entrou na terra prometida por conta da sua teimosia, idolatria, principalmente pela sua falta de fé. Eu falei sobre isso na quinta-feira na reunião de oração, mas ela se aplica nos nossos dias porque Jesus trabalha essa ideia. Jesus fala que naquele dia haverá separação entre joio e trigo. O trigo vai ser armazenado no celeiro. Está falando sobre salvação eterna. Mas o joio será lançado no fogo. Está falando sobre condenação. Também fala sobre separar ovelhas de cabritos. Não que os cabritos, as cabras sejam animais ruins, mas são figuras de linguagem no texto, né? Para mostrar que haverá uma divisão, justos e injustos. E naquele dia, inclusive, pessoas vão se vangloriar da sua fé. Lembram que eu falei para vocês, né? A fé, o que é fé? A fé só é fé se for na pessoa de Jesus e for a fé que vem de Jesus. Mas vai ter gente naquele dia que vai dizer, não, mas nós pregamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome nós fizemos muitas coisas. E Jesus vai dizer para essas pessoas, mas eu não conheço vocês. Vocês não fazem parte do meu grupo. Vocês não são ovelha do meu rebanho, do meu pastoreio. Então vocês serão eliminados. Olha a palavra que aparece ali. E o mesmo Jesus diz, quem crer será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Eu gosto de observar isso que ele fala, porque a gente pensa no tempo futuro, né? Quem não crer será condenado no futuro, mas o tempo verbal é presente, quem não crer já está condenado. Né? A condenação para as pessoas que não creem, ela já é presente, ela já começou. E só existe uma maneira de nos livrarmos de tal condenação, versículo 19, arrependimento. Amém, irmãos? Quem somos nós? O coração humano revela tanta coisa, e Pedro não poupou os seus ouvintes. Pedro falou o que tinha que falar, Pedro abriu, né? Soltou o verbo, abriu o texto sagrado e disse, olha, foram vocês são culpados. E aí a gente pensa, mas esse tipo de pregação acaba afastando as pessoas. Mas aí vocês olham o início da leitura do capítulo 4, né? Aí naquele dia muitos aceitam a palavra e o número anterior que era de 3.000 sobe para 5.000. Crentes, salvos, convertidos pela graça de Deus. Temos um versículo para finalizarmos, e é o versículo 13. O versículo que me inspirou a organizar a pregação de Pedro, ou desorganizar a pregação de Pedro da maneira como preguei para vocês. O Deus de Abraão, começa em Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, o Deus da história da humanidade, glorificou Jesus. É tudo em torno de Jesus. Mas nós, ou vocês, como diz o texto, a quem vocês entregaram para ser morto, negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido a soltá-lo. Deus, Jesus e humanidade. Os 3 pontos trabalhados por Pedro nessa pregação, a sua segunda pregação, e essa é a reflexão que eu trago e que eu faço com vocês para nós observarmos na nossa própria vida. Há necessidade de arrependimento. Você ainda não tomou uma decisão por Jesus? Posso estar falando aqui na noite de hoje por alguém que ainda está ali, né? Está ouvindo, está observando, mas ainda não disse, é agora, é comigo, é para mim. Talvez seja para você e seja hoje, né? Então você tem que tomar essa decisão e parar de negar Jesus e o aceitar como seu Salvador.